Esse vídeo tem spoilers pesados de Jujutsu Kaisen. Assista por sua conta em risco. Bom, alguns avisos rápidos aqui antes do vídeo começar. Eu queria falar algumas coisas, né? Primeiramente, queria agradecer pelos 500 inscritos. Sei que perto dos outros canais não é nada, mas isso significa muito pra mim, a gente finalmente ter conseguido fazer isso acontecer. Eu tinha no começo do ano um objetivo de conseguir 1000 inscritos até o final do ano. Eu sei que isso é impossível agora, porque faltam 2 meses pra acabar o ano. Mas o crescimento que a gente teve esse ano foi uma coisa absurda e eu agradeço muito vocês por terem permitido isso acontecer. E só vamos, gente. Vamos crescer cada vez mais. E vamos mostrar tudo que a gente pode fazer aqui nesse canal. Bom, agora pulando os agradecimentos, vamos falar sobre o tema do vídeo em si? Bom, eu tive a ideia para esse vídeo quando eu achei uma thread no Twitter de um usuário chamado @StarAndOil. O nome do usuário é João, né? Eu achei essa thread e com um conteúdo muito bom que eu não estava esperando encontrar. Eu resolvi pegar ela e juntar com mais uma pesquisa e mais umas teorias minhas e mais alguma informação e transformar num vídeo aqui. Claro que, obviamente, o trabalho original da pessoa que fez a thread tá aí na descrição. Vão lá, deixa um like, um RT, um comentário e tudo de boa, rapaziada. Vão lá, passem, porque realmente ficou uma thread muito legal. E o terceiro aviso já é conectado com isso. O YouTube é um site estranho e pelo canal ser pequeno eu não quero me arriscar. Por isso eu não vou colocar as imagens das reais pinturas da morte no vídeo. Se você quiser ver as pinturas da morte, vai lá na thread que tem tudo lá bonitinho, as imagens das pinturas da morte. Enfim. Vamos pro vídeo. No final da primeira temporada de Jujutsu Kaisen, no arco da origem e da obediência, nós somos apresentados a um conceito um pouco estranho, mas que viria a ser muito importante no universo. Os fetos amaldiçoados. Originados na era Meiji por Noritoshi Kamo / Kenjaku, né? Aonde ele acabou obrigando uma mulher a engravidar e abortando 9 vezes, formando assim 9 fetos amaldiçoados, que foram apelidados de 9 pinturas da morte. Mas esse conceito não vem de Jujutsu Kaisen, esse conceito vem de outro lugar. Assim como muita coisa em Jujutsu Kaisen, as 9 pinturas da morte têm origem no budismo. Mais especificamente numa prática de meditação de uma das vertentes do budismo, onde eles basicamente meditavam em cima da imagem dos 9 estágios da decomposição do corpo humano. Em Jujutsu Kaisen, esses estágios de decomposição são representados pelas 9 pinturas da morte, em suas habilidades, em suas técnicas amaldiçoadas, em suas aparências e em seus próprios contextos como personagem. Claro que a gente só viu 3 pinturas da morte na obra, mas isso não impede a gente de teorizar como seriam essas outras 6, que a gente não viu e a gente provavelmente nunca vai ver. Mas enfim, vamos falar de todas elas. O primeiro estágio dessas pinturas da morte é o Chozo. Chozo é o estágio que descreve um corpo à beira da morte. Corpo que ainda está para morrer, no caso, né? E isso é bem evidente na aparência do Chozo, onde ele tem olheiras profundas e a pele extremamente pálida. E principalmente, Chozo é o único dos fetos amaldiçoados mostrados que tem acesso à técnica amaldiçoada do seu clã, né? Entre aspas, do clã Kamo, já que, bom, eles são filhos de Noritoshi Kamo. Isso se deve, na minha opinião, pelo fato do Chozo ser a representação do corpo à beira da morte. O Chozo, teoricamente, é o único vivo, entre aspas.
claro, metaforicamente falando. Os outros, quer dizer, e literalmente atualmente, porque ele é o único vivo. Mas, metaforicamente falando, em relação às pinturas da morte, o Chozo seria o único vivo e é por isso que ele tem o acesso à técnica amaldiçoada do clã Kamo, diferente dos outros, como que só conseguem usar variações mais fracas, pelo que a gente viu. O segundo estágio é o Ezo. Basicamente é o estágio pós-morte já, mas assim que a morte acaba de acontecer. Nesse estágio é quando o corpo começa a se decompor e a pele vai se rasgando aos poucos. Isso é representado pelo Ezo em Jujutsu Kaisen, porque, como você pode observar, ele parece ser humano quando você olha para frente dele, mas quando você vê as costas do Ezo, você consegue observar esse aspecto monstruoso que as costas dele têm. E, principalmente, o Ezo descreve na obra que as costas dele fedem e tem gosmento e tem um cheiro estranho. Então, seria essa metáfora com o cadáver, que parece estar vivo, mas acaba de morrer, né? O terceiro estágio é representado pelo Keishizu e representa o estágio da liquefação do corpo. Basicamente é quando alguns dias, algumas horas depois da morte, basicamente o seu corpo vai enchendo de gás e líquido. E é nisso que o Keishizu representa, por isso ele tem uma aparência tão deformada em relação ao Chozo e ao Ezo. Fora que ele tem uma literal técnica de cuspir sangue, né? Cuspir um líquido corporal corrosivo. Um ponto muito interessante que deixa isso ainda mais evidente é a técnica combinada do Ezo e do Keishizu que fazem os oponentes acelerarem o seu processo de decomposição. Bom, a partir daqui, nós não temos mais as imagens dos fetos amaldiçoados, porque a partir daqui eles não apareceram mais. Esses foram os únicos que apareceram dentro da obra. Portanto, como eu não quero colocar as imagens das pinturas, porque eu creio ser um conteúdo muito sensível, mas para colocar no YouTube no caso, mas como eu falei, passa aí na descrição, na thread, vai lá ver, é realmente muito bom a escrita do cara que fez. Eu vou apenas listar o que são esses estágios e falar as minhas teorias em relação a como seria a técnica amaldiçoada de cada um deles. Então, se você quiser só ouvir o vídeo a partir daqui, você pode, porque não vai ter mais nada de relevante acontecendo na tela. Enfim, indo para o estágio 4, Noranço. Noranço é o estágio da putrefação. Basicamente é quando o corpo começa a se decompor de fato aos surgimentos dos micro-organismos e dos insetos e larvas que começam a surgir no corpo morto. Na minha visão, se isso fosse ser passado para uma técnica amaldiçoada, eu diria que seria algo parecido com o que o Ezo e o Keishizu já faziam, no sentido de ser uma decomposição acelerada. É o que faz sentido na minha cabeça, é a única coisa que se encaixaria no conceito de putrefação, na minha opinião. O quinto estágio da decomposição se chama Shouoso e descreve o estágio onde o corpo já está quase todo decomposto e a aparência começa a se tornar cada vez mais pálida e azulada. Eu realmente também não sei como que esse aqui se encaixaria. O sexto estágio é o Tansou, que são quando os animais maiores, sem ser os insetos e os micro-organismos, começam a surgir para consumir o corpo. Na minha opinião, isso aqui seria uma técnica amaldiçoada de ou uma invocação de Shikigami simples, ou, o que eu acho que seria o mais provável, uma invocação de outras maldições de grau menor, como por exemplo o que o Dagon fazia na expansão de domínio dele. Eu acharia isso muito interessante, embora eu gosto muito da ideia de um feto amaldiçoado conseguir invocar um Shikigami. Mas eu gostaria muito de ver essa técnica em ação. Se um dia a gente vir, seria muito interessante ver uma técnica parecida com isso. O sétimo estágio é o Sanso, a dissimilação.
Basicamente, nesse estágio é quando o corpo já está se dissolvendo aos poucos e se separando em várias partes diferentes. Uma coisa que o João que fez a thread descreve, e eu concordo, é que durante a luta contra o Kenjaku, o Chozo usa uma técnica onde ele basicamente ejeta o braço dele e puxa o Kenjaku para perto de si com isso. E isso provavelmente seria a técnica de simulação, e eu acho isso muito genial. Seria muito interessante se fosse realmente isso. O oitavo estágio é o Kotsuso, que é basicamente ossos, só restam os ossos. Acabou, a carne toda se dissolveu e só sobraram os ossos daquele corpo. Bom, isso provavelmente seria uma técnica amaldiçoada de ossos, né? Mas também seria muito interessante de se ver. E por fim, o nono estágio, Shoso, a cremação. Basicamente, os ossos são cremados e não sobra nada. E assim nós acabamos os principais, as 9 pinturas da morte. Um detalhe muito relevante é que o Itadori também é um feto amaldiçoado. E é difícil de encaixar ele nessa onda aqui, até porque ele não é uma pintura da morte. Mas eu vou falar agora a minha visão do que eu acho que é a relação do Itadori com essas pinturas da morte, esse simbolismo do budismo. O Itadori simboliza, na minha opinião, a alma do ser humano. Após o último processo ali, né, o Shoso, quando o corpo é cremado de uma vez por todas, teoricamente sua alma fica para trás, e eu acho que é isso que o Itadori simboliza. Além do principal paralelo dele com o Mahito, e da coisa de no começo da obra ele ter esse sentimento de querer ser um salvador e esse tipo de coisa, eu acho que isso combina muito com o Itadori, mostrar como é a alma do ser humano. A alma de um ser humano de verdade, né? Um espírito livre, um espírito puro como o do Itadori. Um espírito de uma pessoa de bom coração. Já que, bom, na cremação é como se é um ato de liberdade, é como se todos os seus pecados fossem queimados junto com as chamas. Então eu gosto de enxergar o Itadori com esse simbolismo em relação às 9 pinturas da morte. Uma teoria que eu vi comentando nesses comentários, e que eu gostaria de citar também, é sobre a possibilidade do Itadori ter comido os 6 fetos amaldiçoados restantes, e por isso ele poderia ter pego os poderes deles. É uma teoria interessante, e eu não vou descartar a possibilidade. É muito mais crível, na minha opinião, do que você especular que o Itadori absorveu os poderes do Sukuna, porque até então tudo que a gente viu dos poderes novos do Itadori não tem nada a ver com o Sukuna, tipo, nada mesmo. Então, eu acho que seria interessante se ele realmente tivesse feito isso. Mas enfim, o vídeo foi isso. Como eu já falei, aí na descrição vão estar todos os créditos da thread. Bom, deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo. Obrigado pelos 500 inscritos e falou.